pessoal, voltamos e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre comunicação empresarial, agora num contexto geral. Dentro de uma organização, o que nós vamos falar hoje sobre essa comunicação? Me acompanhe no slide. Fatores que comprometem a comunicação organizacional. O que vocês acham que pode comprometer a comunicação da empresa? O que vocês acham que podem trazer prejuízos para a empresa, podem trazer prejuízos para a instituição, para a clínica, para o ambiente que você trabalha? O que pode afetar? Tudo isso relacionado à comunicação. De acordo com o que nós já vimos, de acordo com o que nós falamos, vão pensando aí, lembrem lá do ambiente de trabalho de vocês, o que acontece nesse meio que pode trazer prejuízos gigantes, às vezes dores de cabeça desnecessárias. Me acompanhe no slide. De nada adiantará um cuidadoso planejamento se não forem observados alguns pontos de atenção. Ou seja, às vezes a pessoa cuida tanto com o planejamento, cuida tanto com os projetos, cuida tanto com determinado setor e esquece do que é primordial. Desde a primeira aula, estou falando para vocês o quê? Que precisa cuidar com o quê? Com a comunicação. A forma como você vai conversar com o outro, a forma como você vai passar uma informação, para você não ter duplo sentido, para você não ser mal interpretado, precisa tomar muitos cuidados. E não são poucos. Então, às vezes você pensa e fala assim, mas não é a minha área, não é o que eu estou trabalhando, mas precisa cuidar. Porque a comunicação, ela é um dos fatores mais importantes dentro da empresa para você obter sucesso. Dependendo da comunicação, às vezes o projeto é perfeito, mas eu tenho uma má comunicação, o que acontece? Eu não consigo desenvolver bem um trabalho, eu não consigo o êxito que eu estou querendo, que eu estou procurando, por quê? Por conta de bobeiras. Então, me acompanhe no próximo slide. Incoerência entre discurso e prática. Falta de transparência. Nós vemos muito isso acontecer. Dentro de uma instituição, o que nós temos? Não temos esse cuidado com o que fala e o que faz. Em casa, por vezes, eu acredito que alguns de vocês devem ter ouvido falar no quê? Quando a mãe de vocês fala alguma coisa e faz outra. Aí você fala, mamãe, mas a senhora está fazendo isso e falou aquilo. Eu falo assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Em algumas empresas, acontece exatamente isso. Nós não temos essa coerência, o que é dito com o que é feito. Fala que vai fazer, fala que é de uma forma, mas na verdade a prática é totalmente diferente. Isso prejudica e muito dentro da empresa. Se você disse que vai fazer, doa o que doer. Você tem que fazer aquilo. Por quê? Mas as coisas mudam. Porque eu preciso mudar, porque é questão de dinâmica. Você perde a credibilidade diante do teu funcionário. Então, diante da sua equipe de trabalho, o que eles vão achar? Qual que é a segurança que eles vão ter? Qual é a credibilidade que você vai ter? Então, se você disse que vai fazer, tem que fazer isso tem que ser feito na prática e na teoria. Falou, faz. Por isso que desde a primeira aula estou batendo martelo na mesma tecla, que é cuidado quando vai falar. Pensa antes. É melhor você segurar uma informação, esperar ter certeza daquilo e depois você passar para a sua equipe. Pois dessa forma você não mantém essa insegurança, essa instabilidade diante da equipe. Um outro ponto é a transparência. Uma coisa está ligada à outra. Você precisa passar segurança para o seu funcionário, você precisa passar segurança
para o seu cliente, para a sua equipe. Então, antes de chegar para o cliente, a sua empresa, a sua equipe, ela precisa saber que o que está sendo falado será feito. Sim, não vai ter mudanças tão drásticas. Quando acontecer as mudanças, serão avisados com antecedência, não é uma coisa que muda a cada instante ou uma coisa que você fala de um jeito e faz de outro jeito. Você se compromete dizendo que vai acontecer de uma certa forma, onde na verdade não é bem assim que acontece. Nós precisamos cuidar muito com isso, porque isso balança os funcionários. Eles não se sentem mais seguros e, por vezes, pode gerar um grande prejuízo. Me acompanhe no próximo slide. Erro de priorização. Nesse erro de priorização, o que acontece? Por vezes, dentro de uma instituição, ali na sua equipe, tem um burburiozinho, gerou uma polêmica, e aí começou um falatório. Precisa cuidar. Qual é a prioridade? Você precisa apagar esse fogo. Aconteceu alguma coisa, gerou uma fofoca, está um converseiro entre a equipe, gerou uma instabilidade. Quem que você deve falar? Qual que é as primeiras pessoas? Qual que é a sua prioridade? Quais são os setores prioritários? Aí, então meu setor, o que mais será afetado será nesse ramo. Então, vai ali naquele setor, vai ali naquela equipe, conversa com aquela equipe. Apagou aquele fogo? Ok, agora vamos para outra equipe. Então, assim vai por questão de prioridade. Você precisa cuidar com quem que você fala e o que você fala. A transparência na equipe, a prática e a teoria, você precisa cuidar desses pequenos elementos. Essas foram apenas dicas que eu passei para vocês, para que não possa ter certos problemas na equipe, gerar insegurança e, por vezes, a equipe não desenvolver um bom trabalho porque eles passaram a não acreditar. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro de uma empresa, aconteceu alguma coisa ali, num determinado setor, e saindo da sala, houve aquelas conversas de corredor. Então, houve aquela fofoquinha, e essa fofoquinha, essa conversa que na sala gerou um desconforto. Percebeu aquele mal entendido ali, em vez de resolver ali, foi para corredor. De corredor vai passando de setor para setor e quando você vê, a empresa já está sabendo. A equipe já está sabendo. Se é uma empresa grande, um número maior de funcionários está sabendo. Se é uma empresa menor, aquele número de funcionários rapidamente vai ficar sabendo. E aí, digamos que a chefia deixa. Às vezes, se um ou outro comenta algo, ele já explica. Olha, aconteceu assim. Mas acaba deixando para lá. Você, como superior, você acaba deixando para lá porque você tem outras prioridades. E essa comunicação, essa conversa de corredor, você deixa para segundo plano. Isso vai tomando uma proporção gigantesca. Quando você percebe, por vezes até um funcionário, que era um bom funcionário, acaba pedindo para sair, porque ele se sentiu desconfortável. Quando você vai perceber o porquê que aquele funcionário saiu, existem funcionários que quando saíram, não achamos ruim. Existem outros funcionários que quando saem fazem muita falta. E digamos que esse funcionário que faz falta, pediu para sair por algo desnecessário. E aí que você começa a perceber a proporção daquele problema. Às vezes uma formiga se transformou num enorme elefante e você só percebeu quando o elefante já estava muito grande. E até você cuidar, até
você desfazer aquele erro, até você explicar o que de fato aconteceu, deu muita dor de cabeça. Então, e qual que era o setor? Aí que você vai olhar e falar assim, opa, a prioridade não era passar por aquele ali. A prioridade era eu falar para aquele outro lá. E você vai naquele outro setor, explica, acalma os ânimos daquele pessoal e dali você vai apagando o fogo que foi acendendo. Então, gente, cuidem com essa comunicação. Cuidem com esses detalhezinhos, esses pontinhos que eu passei para vocês. Deem uma lidinha no material, que ali tem explicado mais detalhado a respeito disso. Tem alguns links, algumas imagens que vão ajudar vocês no entendimento, ok? Até a próxima!